Bom, gente, boa noite. É um prazer recebê-los aqui no workshop das 5h30. Hoje a gente tem o prazer e a honra de receber a professora Carolina Pulisi. Ela é original da USP, né? Fez a graduação, o mestrado e o doutorado em Sociologia na USP e fez um doutorado sanduíche também na Ecole. E ela é especialista em Sociologia da Cultura e hoje ela vai falar sobre práticas alimentares e elite de São Paulo. Ela pode falar melhor sobre o título e a apresentação dela, então eu já passo a palavra para a professora Carolina. Muito obrigada. Bem, boa tarde a todos, boa noite. Está muito baixo? Eu queria agradecer, antes de mais nada, a professora Cristina, ao professor Dimitri, pela oportunidade de estar aqui. E, bom, a minha tarefa hoje na verdade, é apresentar o conteúdo, sinteticamente, o conteúdo de um artigo que eu acabei publicando só em francês, em 2012, e que trata justamente das classes superiores de São Paulo, do ponto de vista das suas práticas e das suas crenças relativas à alimentação. Então, o texto desse artigo ele faz parte de uma investigação mais vasta, mais ampla, sobre o estilo de vida das elites paulistanas, que se valeu, então, de material de imprensa, de manuais de etiqueta, realizou entrevistas e empreendeu uma análise secundária das estatísticas culturais. Bem, no que tange ao universo da cozinha, propriamente dito, as minhas fontes aqui nessa comunicação serão duas, não é? Então, de um lado, os guias de boas maneiras e as críticas de gastronomia que foram veiculadas na imprensa paulista entre 2005 e 2009, e de outro lado, 30 entrevistas semidiretivas com representantes de frações das classes abastadas da cidade de São Paulo. Como não seria possível discutir aqui as condições nas quais se desenvolveu o trabalho de campo com grupos afortunados que impõem sérias resistências ao contato, e tendem mesmo a dominar a situação da entrevista, eu vou só, muito sucintamente, expor os princípios praticamente levados em conta na constituição do conjunto dos entrevistados. Então, como na ocasião da pesquisa, na época do campo, 2008 e 2009, nós não tínhamos ainda um equivalente do Boutin Mondain francês, ou então do Ruiz School, eu acabei identificando os agentes socialmente designados como ricos, com base em critérios reputacionais, digamos assim, oriundos dos relatos publicados na imprensa e também do círculo de relações profissionais e pessoais. Como é sempre muito difícil introduzir na análise dados de estrutura mesmo, como rendimentos de operações financeiras e valores de patrimônio, eu me servi de uma série de critérios institucionais, então me dirigindo a ocupantes de postos de poder reconhecidos, presidentes, donos de banco, grandes empresários. Me vali, sobretudo, de parâmetros concernentes à apropriação privilegiada do espaço urbano, então, nos bairros muito considerados exclusivos na cidade. No final das contas, os critérios de recrutamento, de constituição desse conjunto de entrevistados, esses critérios a rigor, não é? Essa flexibilidade na seleção dos informantes em função do difícil acesso a esses grupos e também de uma certa delimitação empírica precária, quer dizer, eles não aparecem nas pesquisas amostrais, POF, etc. Eu digo sempre que essa flexibilidade na seleção dos informantes, a rigor, inviabiliza a constituição, inviabiliza uma amostra no sentido forte da palavra. Por isso que eu digo sempre que essa pesquisa ela foi, antes de tudo, exploratória. Mas então, entrando agora no assunto específico do texto em discussão, é preciso frisar de saída que a alimentação é uma prática socialmente distintiva, como atestam vários levantamentos recentes feitos no Brasil e no exterior,
atestando justamente a persistência das diferenças sociais no que tange ao consumo alimentar. Não por acaso, portanto, as práticas alimentares, os processos de distinção ligados à alimentação foram um tema caro aos cientistas sociais, que mostraram, contemporâneos mais antigos, como as práticas e as visões a respeito da comida constituem uma dimensão muitas vezes negligenciada da luta das classes. Então, o E.P. Thompson, por exemplo, que estudou o regime alimentar do povo durante a Revolução Industrial, ele vai ser um dos primeiros a colocar que o prestígio social dos alimentos é tão importante quanto as suas virtudes nutricionais e dietéticas. Porque um alimento como a batata, por exemplo, como ele mostra, era associada, por ser associada aos imigrantes irlandeses, ela foi vista pela classe trabalhadora inglesa, quando ela foi introduzida na dieta do trabalhador inglês no lugar do pão, ela foi vista como uma degradação, como uma conspiração que visava reduzir os pobres ingleses ao nível dos irlandeses. Então, um outro inglês, o Richard Hogarth, rejeitando da mesma forma o economicismo, que tende a ver a estratificação social como um mero conjunto de posições socioeconômicas, Richard Hogarth também se interessa pelo estilo de vida das classes populares inglesas. O famoso livro A Cultura, os usos, as utilizações da cultura, tradução portuguesa, ele vai se interessar pelo estilo de vida das classes populares inglesas, onde a boa mesa é, antes de tudo, como ele vai dizer, a mesa farta, a refeição abundante, muito mais do que um cardápio equilibrado. Igualmente convencido de que uma classe se define tanto pelo seu consumo quanto pela sua posição nas relações de produção, Pierre Bourdieu mostra na distinção que a ética da sobriedade pela magreza reivindicada pelos dominantes, que sabem se dominar, que sabem dominar o corpo, os dominados opõem uma moral da boa vida, que consiste em comer bem, em beber bem e em saber entrar numa relação familiar justamente que suprime as distâncias. Muito mais recentemente, 3 sociólogas francesas, em 2006, a Faustine Régnier, a Anne Lussier e a Séverine Gojard, também discutiram a preocupação com a magreza como símbolo de excelência corporal e notaram que para os grupos abastados, a alimentação é mais do que nunca um elemento de distinção que permite justamente de dar provas do seu bom gosto e dos seus talentos. Portanto, a pesquisa apresentada aqui, parcialmente apresentada aqui, ela partilha desse interesse em ler uma classe, digamos assim, através da alimentação e se propõe então a prolongar esses trabalhos. Ela postula, então eu postulo aqui que nas classes superiores de São Paulo, as práticas alimentares constituem um modo de distinção social que conduz à valorização da refeição parcimoniosa e investida de alguma solenidade. Então, com base nas fontes que eu elenquei rapidamente anteriormente, eu vou analisar os discursos a respeito do que, quanto e como comer e o seu papel na legitimação de estilos de vida socialmente distintivos. Quer dizer, se o corpo bem controlado e, claro, a moral gastronômica que o acompanha tornou-se um modelo de excelência, o objetivo aqui é ver como é que aqueles que mais tendem a adotar essa nova forma de apresentação de si, na verdade acabam reivindicando uma superioridade em relação àqueles que resistem à transformação de seus hábitos alimentares. Então, eu vou me empenhar em escrever, num primeiro momento, certas normas e prescrições que se impõem atualmente como distintivas em matéria de alimentação e de maneiras à mesa, e, num segundo momento, eu me centrarei, então, no modo como membros das classes altas de São Paulo reagem a esses apelos de estetização da cozinha e também nas visões que eles constroem de si e dos outros a partir das suas atitudes alimentares declaradas, as quais, justamente numa visão não economicista da estratificação social, também contribuem para formar a realidade dessas elites. Bem, então, nessa primeira parte, que é mais uma sociologia dos discursos,
uma sociologia da expertise, se vocês preferirem, no sentido de ser uma exposição dos preceitos investidos de autoridade, eu vou procurar apontar que vários manuais de etiqueta brasileiros contemporâneos, que na verdade prolongam inclusive uma série de prescrições já presentes nos manuais de civilidade analisados pelo Norbert Elias, mas essas classificações reiteram, no fundo, lógicas distintivas baseadas no grau de aproximação da cultura e de distanciamento da natureza. Então, a velha distinção da antropologia. Como nós sabemos, o Elias estabeleceu em vários dos seus livros que a adesão a um estilo de vida mais refinado constitui uma forma de controle de si que aumenta as chances para um grupo superior, não é, de afirmar ou de manter o seu poder. No processo civilizador, ele se interessa então pelas obras de civilidade do Renascimento, que a seu ver testemunhariam enormes mudanças no comportamento do homem europeu, então mais e mais constrangido a viver sob normas de convivência precisas. Não é? No que tange justamente a arte de se portar à mesa, o tratado mais célebre da época, o de Erasmo de Roterdã, de 1530, prescreve numerosas vezes o combate à voracidade. Então, ser o primeiro a se precipitar no prato que alguém traz à mesa, não é? É uma coisa que desclassifica socialmente, porque é próprio justamente do camponês. Então, vocês vejam a associação prática entre os grupos e as práticas, não é? É próprio do camponês, justamente, mergulhar o dedo no molho, sendo igualmente mal vistos aqueles que devoram, né, ao invés de comer, e ainda aqueles que emitem grunhidos de porcos. Bem, por mais surpreendente que possa parecer, boa parte das recomendações difundidas nos manuais de etiqueta brasileiros que foram publicados nos anos 90 e 2000 ainda reproduz, né, essas prescrições formuladas pelo Erasmo de Roterdã há mais de 5 séculos. Né? E dentre as regras de conduta justamente dirigidas àqueles que buscam se distanciar dos que permanecem prisioneiros dos sentimentos corporais, naturais, a alimentação sempre aparece como um domínio central. Né? Então, segundo um manual lançado em 92, reeditado em 2000 por uma grande editora, que se manteve na lista dos livros mais vendidos durante um ano, escrito por uma especialista em obras do gênero, que é colunista da Folha de São Paulo. Então agora eu vou ler para vocês uma prescrição. Pessoas são convidadas não para serem alimentadas, mas para contribuírem de alguma maneira para o sucesso da reunião. Com seu charme, sua beleza, sua inteligência, sua capacidade de ser divertidas. Faça a sua parte com brilho. Menos costuma ser mais em festas e jantares. Comer de menos, beber de menos, falar de menos, se exibir de menos, permanecer menos. E ainda, mesmo que você adore comer, não se atire no prato como se estivesse saindo de uma greve de fome. Se você for mesmo um pantagruel, coma uma coisinha antes de sair de casa. E num outro trecho, durante o voo, coma pouco, beba pouco. Assim você diminui os efeitos do jet lag. Não se comporte do tipo, quero tudo o que tenho direito. Não se precipite no champanhe, no caviar. Bem, a apologia, então, do controle das satisfações corporais aparece um outro guia de boas maneiras contemporâneos, escrito por uma conhecida especialista no assunto também, não é, que afirma ter ficado chocada de ver num resort no Nordeste, onde ela se hospedou, né, pessoas que se precipitavam no buffet. E só um parênteses antes de eu ler o trecho, o fato desse episódio ter ocorrido num resort, né, que é um destino de férias, no mais das vezes inacessível às categorias populares, mostra, a gente vai voltar a isso, que não há nunca uma relação mecânica entre os níveis de renda e os modos de se comportar. Mas então, citando agora textualmente um outro manual, era feio de olhar, verdadeiros esganados colocando pirâmides de comida na frente do prato e atacando os alimentos com ansiedade de dar inveja a uma onça magra perdida no deserto. Um show de voracidade que se repetia a cada refeição. O fato de ter diante de si muitas opções, sem ter de pagar pelo prato pedido ou pelo peso, não justifica esse destempero grosseiro e excessivo. Controlar os impulsos e apetites é o que distingue seres civilizados de feras selvagens. Bem,
Um outro manual, e esse sim é muito interessante, porque apesar dele ser apresentado e organizado por uma senhora da sociedade, mecenas, promotora das artes, mulher de um grande industrial, ele reúne, digamos assim, contribuições de figuras de proa do establishment cultural paulistano, como professores das grandes universidades públicas de renome, inclusive críticos culturais dos melhores jornais. Então esse manual ele tem realmente esse diferencial, que se chama Cultura e Elegância, né, porque ele é feito justamente por pessoas, digamos assim, que têm uma autoridade mundana e pessoas com uma autoridade cultural propriamente dita. Então, ele, voltando então no assunto da alimentação, porque ele se dirige a tudo, o que você deve viver, o que você deve vestir, mas no que diz respeito à alimentação, ele também, esse manual também vai censurar, então, o show de horror dos pratos cheios além da conta, né? Então, citando de novo textualmente, é nos pequenos detalhes que se descobre quem é quem. Em um restaurante self-service, por exemplo, evite empanturrar o mesmo prato com alimentos e temperos de procedências diferentes que não combinam entre si. Fique tranquilo, toda aquela variedade de comida está ali à sua inteira disposição, mas decida-se por algumas. E, caso queira provar carne e peixe, por exemplo, sirva-se deles separadamente. É preferível que você levante várias vezes e repita a porção do que protagonizar aquele verdadeiro show de horror de pratos cheios além da conta. Repetir não é deselegante, mas fazer um prato imenso mostra voracidade e é extremamente feio. A mesma regra vale para sobremesas. Bem, então, se o apetite voraz é atributo daqueles, justamente, que não conseguem se desviar das suas, do prazer fácil, digamos assim, das satisfações corporais, não é? A alimentação parcimoniosa, ao contrário, é típica daqueles que, mais liberados das urgências do mundo, digamos assim, não é? Seriam, por isso mesmo, também mais desprendidos das pulsões primárias e, assim, mais aptos a se regalarem com as práticas alimentares cerebrinas, não é? Que se impõem como distintivas. Então, a matéria de capa que a revista da Folha dedicou ao chamado Jantar do Século, né, é bastante indicativa dessa nova moral gastronômica que glorifica a comida do espírito, né, em detrimento daquela do corpo. Então, foi um encontro que reuniu 17 chefes espanhóis num hotel em São Paulo, que atendeu a um público apto a pagar R$5.000 pelo convite, mas também disposto a provar, e como eles acentuam, pequenos bocados da vanguarda espanhola. Então, assim, a intenção de fazer da arte de comer uma das belas artes salta aos olhos nessa crítica de gastronomia, não é? Por todas essas analogias entre o mundo artístico e o mundo da gastronomia. Então, vejam só, citando a crítica, em certa medida é como se juntassem Picasso, Goya e Miró para pintar cada um o seu quadro para a mesma sala. O que se fará no Riads, porém, será uma arte efêmera, para ser apreciada apenas nas 5 horas do jantar, ao longo de cada garfada. Serão pequenos bocados da vanguarda espanhola bem ali ao alcance de 80 convidados. E bota pequeno bocado nisso. A cozinha contemporânea não é amiga da gula. Não é uma comida do dia a dia, mas que nos faz pensar. Diz o diretor editorial da revista Prazeres da Mesa, tentando explicar a desconstrução à la Dali que Adrià e sua turma fazem. Bem, e aí uma conhecida chefe da alta gastronomia, que é também crítica de gastronomia na Folha de São Paulo, que escreve sobre isso e que tem ela própria o seu buffet, vai comentar esse jantar depois e vai dizer que a herança, né, dessa nouvelle, então fazendo referência à nouvelle cuisine francesa, que já prescrevia os pequenos pratos, que a herança dessa nouvelle está reafirmando os pequenos pratos. Quem aguenta atualmente comer um prato de estivador até as bordas? E o quanto comer não é o único alvo dos difusores dessa nova moral gastronômica, que vão também prescrever o como se alimentar, né? Um e outro imprescindíveis à negação dos desejos de ordem instintiva. Então, se de um lado o proprietário de uma das redes de restaurante mais distintas do Brasil
vai dizer, né, vai deplorar, na verdade, daí citando, que o brasileiro tinha aquela coisa do pratão único, que não rola na alta gastronomia, né, vai admitir que já recusei pedido de costeleta milanesa com espaguete de frutos do mar junto no mesmo prato, né, um outro manual vai dizer, seja super exigente à mesa, isso é padrão de civilização e refinamento. Então, esse partido de estetização da cozinha, né, que leva a deslocar a ênfase da matéria em direção da maneira de servir, de apresentar e de fruir os alimentos ordinários, aparece também de maneira exemplar, né, numa crítica de gastronomia intitulada Nem Precisa Beber. O próprio título, vocês já veem, nem precisa beber, né? É uma coisa completamente cerebrina. Então, depois de apresentar a garrafa de porcelana inglesa do whisky Royal Salute 21, o rosé Villa Francione, conservado em garrafa francesa, rolha de cortiça portuguesa e cápsulas de estanho espanholas, ou a vodka Vaiboró e a Single Estate, cujo frasco foi criado e desenhado pelo célebre arquiteto Frank Gehry, a crônica sugere que bebidas, aí eu cito, com uma silhueta esplendorosa, um blend único e um perfume indefectível, podem até nem ser degustadas, pois, conteúdo à parte, fazem suspirar. Quer dizer, no limite a gente não precisa mais nem beber, né? É completamente a comida do espírito. Bem, mas se essas prescrições que figuram nos manuais de etiqueta e nas críticas de gastronomia podem não dizer muita coisa sobre a realidade objetiva das práticas, não é? Elas evidenciam, evidentemente, certos princípios de excelência social e, sobretudo, vínculos não negligenciáveis entre o prestígio e o consumo alimentar. Então, enquanto critérios de saber viver investidos de legitimidade, tais preceitos, ao menos nas ciências sociais, eles não podem ser autonomizados das condições de existência e do conjunto do estilo de vida nos quais eles se realizam mais plenamente, não é? Então, eles devem ser analisados justamente no contexto das lutas simbólicas que opõem os vários grupos envolvidos com a representação do social e mais representação do mundo social e mais especificamente aqui envolvidos com a imposição de princípios admissíveis de relação com a alimentação, né? Então, agora entrando nas entrevistas, nessa perspectiva de avaliar as prescrições no âmbito de grupos sociais específicos, eu vou me centrar agora naqueles que presumivelmente seriam os portadores preferenciais, não é, dessa nova moral gastronômica. No caso aqui, representantes das classes altas da cidade de São Paulo, né? E vou atentar ao modo como eles reagem a esses apelos de estetização da cozinha, a esses apelos de excelência corporal e também as visões que eles constroem de si mesmo e dos outros com base em suas atitudes e preferências alimentares declaradas, né? Então, eu me baseio aqui nas 30 entrevistas realizadas entre 2008 e 2009 e já lhes digo que esse modo de recolhimento dos dados, ele apresenta os limites que são próprios aos métodos declarativos de um modo geral, né? E que por isso são vistos por muitos pesquisadores como métodos que a rigor não permitem captar, digamos, variáveis comportamentais objetivas, porque a gente sabe que as pessoas sempre podem fazer aquilo que diz o Goffman, não é? De dar uma impressão idealizada de si mesmo, quer dizer, as pessoas sempre podem exteriorizar as normas incorporadas em função sempre da imagem que se procura construir do grupo a que faz parte. Mas, bom, de todo modo, com base nas atitudes alimentares declaradas, né, é possível dizer, no que diz respeito ao que comer, que o grupo estudado, ele de fato evoca o consumo dos alimentos ordinários, como arroz e feijão, mas a maioria dos entrevistados se empenha em projetar uma imagem de grande familiaridade com pratos que se beneficiam de um prestígio social superior, como os mais nitidamente associados à gastronomia francesa, né? Então, ainda que as comidas típicas do Brasil profundo, digamos assim, sejam tidas em alta conta, então, carne moída, feijão tropeiro, paçoca, purê de batatas, né? Seus hábitos alimentares se diferenciam
pela escolha suplementar de produtos e alimentos marcados simbolicamente em relação à culinária brasileira ordinária, como escargots, caviar, vitela, camarão, lagosta, alcachofra, foie gras, badejo, salmão, arroz de pato, lula, aspargos e filé mignon. A propósito dos alimentos que prestigiam e dos alimentos que desonram, né? Então, é claro que aqui a gente tem que falar tudo de maneira muito sintética, mas no artigo eu fiz alguns boxes com os alimentos que prestigiam e os alimentos que desonram. Então, frutos do mar sempre aparece como um alimento que prestigia. Agora, o que é interessante dos alimentos que desonram, né? Por exemplo, a salsicha, né? O caso da salsicha é muito interessante. Porque as pessoas contam que comem, mas não escreve aí, né? Quer dizer, fazem um consumo secreto para evocar de novo o gosto, né? Mas o que foi muito impressionante num dos casos foi o caso de uma informante justamente de origem austríaca. Então, por ela ser austríaca, em primeiro lugar, isso não deveria acontecer, né? Porque a Áustria é conhecida como um país, né, pela qualidade e pela quantidade da sua salsicha. Mas em segundo lugar, apesar dela também ser casada com um industrial e tudo mais, ela é uma artista plástica, ela mora numa residência moderna, feita por um arquiteto moderno, então em princípio ela estaria mais longe, digamos assim, do gosto de tradição associado aos burgueses, não é? E ela, então, é uma dessas que vai dizer, não, mas isso você não coloca, você não sabe o que eu gosto, é uma vergonha, adoro salsicha e tal. E aí a gente vê que a imagem, primeiro que há uma inércia social ligada à salsicha, porque se vocês lembrarem no processo civilizador, o Elias mostra, né, analisando o tratado do Erasmo de Roterdã, que o fabricante de salsicha é o portador preferencial dos maus modos, né? Então há uma espécie de inércia ligada a esse alimento que faz com que a sua imagem social negativa, né, continue a fazer com que algumas pessoas façam um consumo secreto. Então, no caso dessa informante, a gente pode dizer que por um efeito de noblesse oblige, não é? Os seus gostos alimentares declarados são menos determinados justamente pelas divisões étnicas, não é? E muito mais pelas oposições baseadas na distribuição do capital, não é? Então, não dá para falar aqui de todos os alimentos, mas tem também isso, os alimentos que prestigiam e os que desonram. De todo modo, eles são entusiastas da subversão dos padrões de honra que outrora associavam a boa mesa à mesa farta, basta pensar nos livros do Gilberto Freire, né, sobre o Brasil. Então eles são completamente entusiastas dessa mudança, não é? Eles vão realmente condenar o comer sem cerimônia, o comer à vontade, o comer sem medida, não é? Que eles comumente associam aos mais desmunidos. Então aqui na fala de um banqueiro e filantropo, a classe social mais simples basicamente come com talher, eu acredito, a não ser a mais simples mesmo, e faz um prato à ras. É uma montanha que está no prato e aquilo vai tudo. Então, nessas visões em que abunda o imaginário, digamos assim, da fartura pós-escassez, não é? Os portadores do gosto burguês rústico ou culto, porque não eram todos iguais, evidentemente, eles condenam a voracidade, uma suposta voracidade do comer popular, caracterizado pelo comer muito, fazem cada pratão assim, pelo comer pesado, arroz, macarrão e batata no mesmo prato, e pelo comer feio, tudo misturado, um horror. Quer dizer, nesse contexto de rejeição da glutonaria, não é? O povo, essa categoria que sempre aparece, o povo, não é? Figura, portanto, como prisioneiro das suas sensações, não é? Então aqui fica muito claro esse testemunho, que é na verdade uma descrição ideal típica da alimentação popular no Brasil, feito por um engenheiro que é um alto executivo de um dos escritórios de engenharia mais antigos e importantes de São Paulo. Então ele diz assim, citando: é arroz, feijão, carne assada, farofa, aquela farofa com mandioca cozida, prato de estivador mesmo, prato de estivador. Eu acho que o brasileiro come. Tem um restaurante que tem um preço muito bom, mas é nota 5,5. Você vai lá às vezes para conversar, comer um pouco, porque é perto do trabalho. E porque é mais barato, vai um pessoal, 3 pontos, motorista de táxi, pessoal mais simples. Mas você fica louco de ver o que os caras comem. Como é que pode? Porque é barato, tem que comer para a semana inteira, entendeu?
Então, fecha aspas, nessas representações, né, que buscam criar ou manter diferenças em relação aos outros estratos da sociedade, emerge sempre, invariavelmente, o sacrifício dos apetites imediatos, né, apetites e prazeres imediatos, tendo em vista justamente as recompensas vindouras, não é? Como a saúde e a beleza. E o modo como o gosto alimentar é tributário da ideia que cada classe tem do seu corpo, né, e dos efeitos da alimentação sobre o corpo, dá-se primorosamente a ver no depoimento de uma psicanalista, mecenas, promotora das artes, esposa de um grande empresário brasileiro, e que é também senhora da sociedade, escreve manuais, que diz o seguinte, entre aspas, eu acho que as pessoas todas fazem regime, mas agora, o povo come bastante. Eu vejo, por exemplo, aqui em casa, eu gasto mais dinheiro com os empregados, na comida deles, do que na nossa. Tudo bem, está certo, eles trabalham mais fisicamente. Se bem que eu trabalho bastante também fisicamente, se referindo às 2 horas e meia de ginástica com o personal trainer. Mas eu não me empantuo. Fecha aspas, mas eu não me empantuo. Então, o imaginário das distinções de classe também orienta a fala de um chefe banqueteiro que é proprietário de buffets e de restaurantes no âmbito da alta gastronomia, que me conta de uma ocasião em que um empresário pediu para ele fazer um jantar para todos os funcionários da empresa, do presidente ao office boy, e que era para ele fazer um jantar como se fosse um jantar na casa dele. Olha, não é para você fazer um jantar para empregado, é para fazer um jantar como você faria na minha casa. E aí, esse chefe me conta que, então, você imagina o que aconteceu, né? Para as pessoas que não estão habituadas a esse tipo de refeição, não é? Eles se exaltaram, eles realmente viram, na ocasião, né, uma oportunidade de se liberar dos freios cotidianos, já que na vida cotidiana eles estão sempre submetidos a várias constrições. Então, ele me contando. Daí, assei peru, cuscuz de camarão e tal. E aí a dona Luzia, que é a empregada dele, que trabalha para ele, foi e falou depois, olha, eu vou falar, eu sou pobre, mas pobre é fogo, viu? Nossa, atacaram a comida, porque ela ia em buffet de gente, ela está acostumada a ir em buffet de gente, mais granfino, né, que o pessoal mal come, pega uma alfacinha e fala, eu só quero peito e tal. Daí, por exemplo, o peru, mataram. Daí veio o outro, disse que na hora que chegou o outro peru, o pessoal começou a bater palma. E daí veio o outro, e o pessoal batendo palma. E a dona Luzia, eu sou pobre, mas pobre é fogo, viu? Pobre é fogo. Fecha aspas. Então, funcionando como uma espécie de emblema elitivo do grupo, né? A alimentação controlada é afirmada por todos os entrevistados, né? E provando que a identidade se constrói realmente na diferença, né? Toda a ideia da identidade contrastiva da antropologia, né? Essa alimentação controlada é sempre apresentada em contraste com, justamente, a visão completamente presente do povão fissurado por alimentos substanciosos. Então, uma colecionadora de arte moderna, ex-esposa de um industrial, psicanalista também, aqui é claro que se come mais peixe, compra carne vermelha para o pessoal, os empregados, senão não vai ter mistura hoje, né? Fecha aspas. A falta de moderação das classes populares aparece também na fala de uma artista plástica, viúva de um industrial e consideravelmente atípica em meio à minha população. Eu acho que eles, o povão, comem e não regulam. O que tem na marmita, eu observo, comem. Pode ser enorme, mas comem tudo. Nunca deixam nada. Né? A intemperança, né, como um atributo dos pobres, também aparece na visão de um outro banqueteiro e empresário atuante no ramo da alta gastronomia. Entre aspas, cada pratão, né, que a gente vê o pessoal fazer, assim, o pessoal mais simples come, faz uns puta pratão, mas a gente chique come pouco, fecha aspas. E essa visão de que a voracidade é uma invariante, digamos assim, da alimentação popular, se desprende finalmente no comentário de uma dona de casa e esposa de um industrial, citando, então, como 90% da população brasileira é pobre, come-se demais. Talvez porque aqui em casa eu tenha, ela está se referindo aos 5 empregados domésticos, é uma coisa alarmante. Em
em tudo eles comem muito. O prato é desse tamanho. E, por exemplo, se você for a um restaurante de nível popular, mais popular, é um absurdo o que eles comem. E aquele prato que já vem com tudo aquilo, eu já perco o apetite na hora. Fecha aspas. Então, concebendo negativamente o gosto popular como gosto pesado, não é? Esses entrevistados se dizem voltados sempre aos alimentos mais leves, né? Dia a dia, aquele grelhadinho mesmo para não engordar, estão constantemente de regime, param de jantar, tiram o pão do café da manhã da semana, substituem sobremesa por fruta, em suma, é toda uma ética da moderação que está nos antípodas do beber e do comer sem reticência, né? Eu me privo realmente. Eu até brinco que na minha casa é geladeira de pó. Então, no conjunto das práticas culturais dessa população, o domínio do corpo é evocado reiteradas vezes, o domínio do corpo aparece o tempo inteiro e, especialmente, não é, no que diz respeito à alimentação. Então, como diz um banqueiro, mecenas e filantropo, porque todos são envolvidos com a benemerência social, com a filantropia e com as artes, o que é bom mesmo, que é sábio o conselho que a gente não consegue fazer sempre, é se levantar da mesa, podendo ter comido mais e não tendo. Bem, mas o que é interessante é que essa rejeição da voracidade popular remete a uma visão muito mais ampla, segundo a qual o povo não seria capaz de comedimento de um modo geral, e não só no que diz respeito à comida, né? O que não predisporia justamente a uma outra atitude cara às elites, que são os cerimoniais da vida em sociedade. Então, fiéis aos deveres de representação, né, para usar um termo do Elias na sociedade de corte, os portadores do gosto burguês se empenham em estetizar a sua comida, as suas maneiras à mesa, e tendem a ver nos hábitos alimentares populares uma indiferença às dimensões estéticas do ato alimentar. Então, num restaurante mais pobre, dificilmente você vê um prato arrumado. Vai dizer o presidente proprietário de uma grande construtora, também um filantropo, né? Se, como diz o Bourdieu na distinção, a censura das necessidades naturais está no princípio mesmo da disposição estética legítima, não é? Não é de se estranhar que, na visão dos nossos informantes, as classes populares, digamos assim, sejam mais propensas à glutonaria e, ao mesmo tempo, mais propensas à falta de senso estético, né? Porque se uma coisa está ligada à outra, né? Então, eles vão dizer, aqui eu vou falar de uma colecionadora, outra colecionadora de arte, também esposa de um industrial. Eu ensino, está falando das empregadas, eu ensino a arrumar uma alface, eu ensino, mas não aprende. Aí depois eu canso porque mal sabem falar. Eu já não tenho mais força para ensinar, eu já não gasto mais ensinando, não adianta. Eu fiz muito porque é importantíssimo o visual para mim. Uma outra, também promotora das artes, e também senhora da sociedade, psicanalista, mulher de um grande empresário, vai dizer que todos os ambientes da casa, todos, inclusive os utilitários, como os banheiros, possuem quadros e flores, com exceção da cozinha, porque, no seu entender, as empregadas não seriam justamente sensíveis, seriam indiferentes aos cenários da vida cotidiana. Esse investimento estético das elites na vida de todo dia se daria a ver de maneira muito mais evidente e nítida se as práticas gastronômicas pudessem ser colocadas em relação com as demais práticas, o teatro, o cinema, a arquitetura, o que eu fiz na pesquisa mais ampla que deu origem a esse texto, mas não dá para fazer aqui, né? Mas essa fidelidade aos deveres da representação, nos termos do Elias, não se manifestou realmente diversas vezes quando o assunto era a aparência das refeições, né? Então, uma psicanalista casada com um conhecido economista brasileiro, que já foi ministro do Brasil várias vezes, acho que um prato mal apresentado perde bastante, né? Um outro informante, investidor financeiro, rentier, ele próprio também filantropo, conta que comprou para o seu mordomo um livro do Salvador Dalí, em que o Salvador Dalí reproduz as imagens de vários pratos e porcelanas de 2 restaurantes em Paris, para que o seu mordomo pudesse se inspirar e produzir e reproduzir na casa dele
né, pratos com igual beleza visual. Esse partido de estilização da vida, né, no sentido weberiano mesmo, é super evidente também no comentário de uma psicanalista que é herdeira de muitas fazendas e de muitos haveres e propriedades agrícolas, enfim, de 7 casas ao redor do mundo, que vai dizer: a mesa é o meu prato. Imagina, eu chego a não comer se tiver que comer feio. Um banqueteiro e proprietário de restaurantes também no âmbito da alta gastronomia contou que ele mantém no terraço da sala da lareira do seu duplex, da cobertura duplex, nos Jardins, que é um dos bairros mais elitizados de São Paulo. Então ele mantém árvores de pitanga, jabuticaba, limão, romã, e vai dizer que a romã é sobretudo decorativa, né? Que a árvore de romã é sobretudo decorativa, e que ele planta orquídeas nas árvores das ruas, das suas residências, dos seus restaurantes, não é? E toda essa estilização da vida o leva a concluir que, na verdade, as maiores diferenças entre as classes sociais no que diz respeito à alimentação se devem menos ao sabor e ao tempero, que ele considera que podem ser tão bons quanto em lugares mais humildes, e muito mais, como ele vai dizer, na maneira de apresentar a louça, como se serve e tudo. Então, frente à questão, a questão que eu colocava, né? Você acredita que existam diferenças nas maneiras com que as diferentes classes sociais preparam os alimentos e as formas de servi-los? Um outro colecionador de arte e proprietário de um hospital e herdeiro, filho de um proprietário de um outro hospital, ele vai dizer que na periferia os restaurantes violam as normas gastronômicas consagradas, então comida muito salgada, muito gordurosa, mas que isso se vê, antes de tudo, na arquitetura, né? Então, mostrando mais uma vez que a pertinência de um cenário, né, em matéria de alimentação não é sem importância. E em resposta, então, às minhas perguntas, ele considera que a cozinha rica, citando, né, é a Nouvelle Cuisine, né, então, de novo, a referência à Nouvelle Cuisine francesa. Admite já ter se hospedado num relais chateau, perto de Bordeaux, onde ele pagou $1.000 por dia para degustar de refeições em várias etapas, ou seja, degustar de refeições em várias etapas é praticar uma relação com a comida que se opõe ao imediato, em benefício do diferido, que se opõe à forma, em benefício, que se opõe à função, em benefício da forma, né? Então, na sua mansão, que é rodeada de árvores frutíferas também, como ele mesmo disse, de todo lugar que você olhar você vê verde, num bairro bastante exclusivo de São Paulo, quer pela localização, quer por abrigar residências bastante suntuosas, dispersas numa vegetação abundante, ele deixa claro que as refeições são solenizadas e não servem apenas para matar a fome, de novo a negação do corpo, né? Eu sou um cara ritualista. Eu acho que você sentar à mesa pode ser um tempo de reflexão. Então, quanto mais ritual você tiver, mais tempo. Então, é legal ter um talher bonito, é legal ter um bom copo de vinho. E se, como a gente viu lá atrás, o hábito alimentar do prato único desprestigia, né, o modelo da refeição glorificado pela alta gastronomia, esse modelo de várias etapas, justamente, enobrece, né? Então, é convidado para um jantar em 7 etapas, que foi oferecido por um banqueiro e colecionador de arte como ele, num dos restaurantes mais distintos da cidade. Ele diz: eu acho, inclusive, que não é nada besteira a refeição em 7 etapas. Pelo contrário, porque é a cultura. Quem é que vai negar a cultura? Cultura é acúmulo de conhecimento. Então, a negação das funções primárias da alimentação em vista da transformação da refeição numa cerimônia social, né, aparece também no relato de um outro banqueiro pertencente às antigas famílias de São Paulo. Tendo recebido na sua casa, né, os grandes chefes da alta gastronomia francesa, Gaston Lenotre e Roger Verger, ele organizou um almoço destinado a fazer uma exposição da cozinha brasileira, né? Ao longo da entrevista eles nos mostram então o cardápio escrito em francês, nos conta das discussões com esses ilustres personagens da Nouvelle Cuisine na França, né? Se diz muito próximo do Bocuse, do Verger, e acaba prolongando, né, o racismo de classe dos manuais de etiqueta contra o indivíduo recentemente enriquecido
quando ele vai se referir a um banqueiro novo no métier, que se tornou seu vizinho, e aí, nas palavras dele, um rapaz da zona norte do Rio, que hoje, depois de ter feito uma carreira fantástica no mercado financeiro, possui bilhões de dólares, reside no Jardim Europa, que é um bairro de elite de São Paulo, e toma Magnum Mouton Rothschild na garrafa, sei lá como. A gente não pôde falar disso aqui, mas tem todo um subtítulo no artigo em que eu trato dessa superioridade daqueles que dispõem da elegância à mesa como um bem de família nesse universo das boas e belas maneiras, não é? Então não deu para falar isso aqui, mas só para vocês terem uma ideia, né, a superioridade dessas pessoas que aprenderam a cultura no seio da família é tão evidente que o manual não hesita em recomendar a mentira se for necessário. Então, diz que ao longo de um jantar, se alguém perguntar, né, qual é a origem da prataria ou da porcelana, é para dizer, então agora citando, eram de minha mãe. Fica chiquérrimo, dá um toque de nobreza, mesmo que seja mentira. Então aqui a gente vê, se materializar perfeitamente o suposto goffmaniano do blefe como princípio mesmo de toda a vida social, né? Aqui realmente o blefe goffmaniano. Mas de fato, esses grupos habituados a solenizar a existência cotidiana parecem mesmo ter dificuldade em admitir sem reservas um novo rico. Como também apareceu nos comentários de uma embaixatriz, que é neta, filha e esposa de embaixadores, e uma crítica de decoração de um grande jornal, né? Então, ao longo da entrevista, ela reconhece ter tido a chance de ter aprendido as boas maneiras simplesmente pela frequentação precoce de práticas de pessoas civilizadas, não é? E tem muita dificuldade em compreender as pessoas que justamente aprenderam isso fora do recinto doméstico. Então eu havia comentado com ela de uma dissertação de mestrado que acabava de ser defendida na Unicamp sobre os cursos de etiqueta que são feitos hoje em São Paulo para as empresas, para tudo, né? Cursos de etiqueta. E ela não conseguia entender. Ela, mas como assim? As pessoas aprendem o quê? A mesa, assim, né? Eu não conseguia entender que as pessoas precisavam aprender isso no quadro de uma formação institucional, né? E não um aprendizado precoce, insensível, desde a ter infância. Os processos de distinção ligados à alimentação se exprimem ainda no testemunho de um chefe que também aprendeu as boas maneiras no seio da família e se surpreende hoje com os seus próprios clientes recentemente enriquecidos que contratam os serviços do seu buffet. Então ele diz, até cliente tudo, você vai fazer degustação e você vê que o cara não sabe comer na mesa. Fecha aspas. Então a atitude de solenizar as práticas alimentares se revela em suma, né, em todos os formalismos impostos, digamos assim, ao apetite imediato. Uma decoradora bastante envolvida com a benemerência social, mais uma, então ela dirige a creche mais antiga da cidade de São Paulo e ela vai dizer que ela já introduziu nos almoços semanais que ela oferece aos seus netos, ela já introduziu a água de lavanda para que eles, um ritual aristocrático, como vocês sabem, para que eles possam lavar as mãos. Então, quer dizer, em todos os depoimentos, a arte de se portar à mesa aparece como um componente central na educação dos filhos, né? Então, um banqueiro e filantropo também vai dizer, eu me lembro de procurar saber com várias pessoas como é que eles se comportavam à mesa. E a violação dessas cerimônias, desses cerimoniais, incomoda profundamente. Então é aquela coisa que o gosto é, antes de tudo, um desgosto, né? É uma aversão, né? Então ele vai contar de um relato de uma situação vivida num restaurante em Roma, não é? Tinha ao nosso lado uma pessoa que estava comendo de boca aberta, mas fazia tanto barulho que eu não conseguia comer. Então realmente, por que eu me importava com aquilo? Porque é absolutamente desagradável. Finalmente, ter bons modos à mesa é não apenas muito estimado no âmbito desse grupo, mas um indício de antiguidade de pertencimento às elites. E mais do que nos relatos desses informantes bem-nascidos, que foram a maioria dos meus entrevistados, eu tive muito mais dificuldade de chegar aos novos ricos, mais do que na fala dessas pessoas bem-nascidas, que consideram mesmo que é na mesa que a gente vê se uma pessoa é educada, de onde ela saiu, de onde ela não saiu, é sobretudo na fala dos informantes que viveram a experiência da mobilidade social ascendente que a gente vê esse postulado
justamente que faz do comportamento à mesa um indicador da origem social. Então, aqui um exemplo disso foi de um informante filho de lavradores pobres que chegaram a ter uma pequena venda, ele que o ajudaram a estudar, ele se tornou um presidente de uma multinacional, morou muito tempo fora, hoje ele tem a sua própria indústria, né, e ele conta na entrevista, um momento inclusive bem tocante da entrevista, que uma das coisas que o fez perceber que a família da sua mulher estava num nível superior à sua, era o modo como a sua mãe se portava à mesa relativamente às maneiras muito mais refinadas da sogra, que era professora, né? E reiterando as lógicas distintivas que favorecem os que estão mais próximos da cultura e mais distantes da natureza e que na verdade aprenderam uma certa cultura no seio da família, não é? Ele mesmo vai dizer que ele não entende até hoje como é que a mulher dele pode ter se interessado por ele naquele momento em que ele ainda não era, né, usando seus próprios termos, lapidado culturalmente, né? E a ampliação justamente de uma cultura gastronômica, né, parece fazer parte desses seus esforços de aperfeiçoamento cultural, não é, de correr atrás do atraso mesmo, já que ele se apressa em dizer com muito orgulho que ele fez um curso de culinária em Milão e tinha acabado de fazer um de comida tailandesa em Nova York. Então, concluindo, é possível dizer que por mais incompleto e breve que seja, né, esse exame de como membros das frações das elites paulistas reagem a essas novas normas de estetização da cozinha e também das visões que eles constroem de si e dos outros a partir das suas preferências alimentares declaradas, nos levam a concluir, em primeiro lugar, que as desigualdades permanecem muito presentes no domínio da cozinha e das maneiras à mesa, especialmente num país como o Brasil, né, cujo aumento geral dos níveis de vida, como vocês sabem, não impede de figurar entre as nações que apresentam as maiores disparidades sociais. Mas na cidade de São Paulo, especificamente, as práticas gastronômicas, de fato, despontam como um dos emblemas distintivos das categorias abastadas, né, que afirmam a sua distância das rotinas alimentares ordinárias através de uma alimentação, como vimos, solene, estetizada, cerebrina e parcimoniosa. Então, e esse ascetismo eletivo reivindicado pelas classes superiores parece ter como contrapartida necessária a depreciação do laxismo atribuído aos grupos populares. Então é um pouco assim, ao passo que o povão, né, não resistiria aos impulsos alimentares, a elite daria provas do controle de si, não é? E da adesão ao prazer diferido do qual se frui ao longo de toda uma vida e não apenas de modo imediato. E essas visões de si e dos outros atestam, portanto, a persistência dos processos de distinção ligados à alimentação e levam a concluir que mesmo que o gosto não seja redutível, né, ao pertencimento social dos seus portadores, como quer a maioria da sociologia da cultura e do gosto especificamente contemporâneo, é inegável que o princípio de formação das preferências alimentares reside ainda, ao menos parcialmente, não é, nas estratégias distintivas que são produzidas nas relações de classe. Muito obrigada.